gostaria de começar com o pastor Dênio. Pastor Dênio, como você enxerga esse momento do mundo, da informação, da tecnologia, e como a igreja pode se contextualizar para nós fazermos algo relevante, ganharmos vida e implantar o reino de Deus? Bom, eu me converti no contexto de igreja, né? Eu me cresci no contexto de igreja, melhor dizendo. E desde pequeno aquela coisa, né? Na vida da igreja, pequenininho, vindo com os nossos pais. E eu acho que uma bola que tem se levantado muito, que ela vale muito para o nosso tempo, é que à medida que eu crescia, se falou muito contra entretenimento, né? Aquela coisa, entretenimento na igreja, e não pode ter entretenimento. No entanto, o entretenimento é a capacidade de levar alguém a se prender a uma informação, ficar preso a uma informação, a estar conectado a uma informação. Eu acredito que a mudança de tudo que acontece produz uma igreja que consegue conectar com as pessoas numa linguagem que elas consigam ter o entendimento do que está sendo dito. Eu acho que isso passa pelos nossos cultos, passa pelo nosso ambiente de liderança, passa por tudo isso, né? Eu acho que aquela visão católica de um cara entrar numa igreja, eu nem imagino isso hoje, como que o cara participa de uma missa inteira em latim, sendo que ele não tem... Uma vez eu fui para Israel e fui participar de uma missa em latim. Eu entrei na missa em latim, participei, vi a missa, fiquei lá sentado uns 40 minutos, ouvi, saí de lá, não fazia sentido para mim. Então eu acredito que há um fenômeno agora de uma necessidade, de uma clareza maior do que está se comunicando, porque também nós participamos de uma geração mais intolerante a algo que é irrelevante. Então... Uau. Pastor Theo, eu acho que todos conhecem o Pastor Theo. O Pastor Theo foi, não sei se ele foi o líder dos movimentos, todos esses movimentos que têm acontecido, é culpa do Theo? É o rei dos movimentos. E hoje nós vemos a questão da preto, da luz, do cenário. Como você enxerga, pastor Theo, esse momento que nós estamos vivendo e como nós temos uma igreja relevante nesses dias que nós precisamos? Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu enxergo de uma maneira assim muito natural. Eu acho que o mundo evolui, o mundo está em constante mudanças. Se você perguntar, que eu diria, eu, Felipe, Dênio, somos da mesma geração. Se você perguntar quando a gente era pequeno, o que a gente queria ser quando a gente crescer, se alguém viesse quando a gente estava na terceira, quarta série, acho que a gente ia falar jogador de futebol, policial, detetive, mais tarde talvez lutador de MMA, uma série de coisas. Hoje você pergunta para um moleque de 13 anos, o que você quer ser? Ele vai falar, eu quero ser famoso. Essa é a realidade da geração Z que está hoje atuando. Então, eu estava falando hoje de manhã com líderes que estão pastoreando jovens. Eu falei, esquece pastorear jovens como se eles fossem a geração dos millennials. Hoje você tem debaixo do teu ministério jovens que não conheceram o mundo sem terrorismo. Eles não conheceram o mundo sem internet. Você lembra do mundo sem e-mail. Eu lembro da minha primeira conta de e-mail. Eu lembro do Orkut. Quem lembra do Orkut aqui? Tá. Finado. Eu casei por causa do Orkut. Ele casou por causa do Orkut. Glória ao Orkut. O meu primeiro e-mail era hotmail.com. Então, quer dizer, tinha até o Ball. Não sei se você lembra do Ball, mas enfim. Tem uma geração que não conhece o mundo sem internet, sem terrorismo. Eles enxergam a vida diferente, as ambições deles são diferentes. Isso nos força a mudar e constantemente ser relevantes a eles. Eu falo uma frase que é muito clichê, que obviamente eu não fui a pessoa que sou original dessa frase, eu escutei alguém falar isso e repito, que é: você tem que namorar os teus métodos e você tem que casar com a tua missão. Casamento é até que a morte nos separe. Agora, namoro, se não dá certo, pega outra pessoa até o negócio dar certo. E basicamente os métodos que você usava 10 anos atrás não podem ser os mesmos de hoje. Você não alcança mais jovens, é o que eu estou falando até para a minha equipe hoje. O Dunamis começou, vai fazer 10 anos esse ano. Nós começamos e tivemos sucesso logo de cara, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Só que eu estou tentando desafiar meus líderes. Aquilo que nós fazíamos em 2008, 2009, 2010 não dá mais certo. A gente tem que procurar a maneira certa de fazer para 2018.
não é da mesma maneira. Então isso nos força constantemente a estar fora da zona de conforto. Se você for falar com um empresário, ele passa pela mesma coisa. Se você for falar com uma pessoa que está no mundo da ciência, da academia, ele está sempre vulnerável a novas descobertas e tendo sempre que se atualizar. Eu tenho uma tia minha que ela é uma médica otorrino, e outro dia ela estava falando para mim, ela tem 70 anos de idade. Ela estava falando para mim: Theo, eu estou indo viajar para um congresso de otorrino lá fora do Brasil. Eu falei: por que, tia? Porque eu tenho que me atualizar constantemente. Até médicos, você não quer ser operado por um médico que não está atualizado. Então, da mesma maneira, você como ministro do Evangelho tem que estar atualizado no contexto onde você está exercendo o teu chamado. Sim. Uau. Pastor Felipe, fizeram uma pergunta aqui, eu quero dirigir para você. Fizeram uma pergunta assim: em um contexto de plantação de igreja em um bairro... Para todo mundo a pergunta. Para todo mundo? Para todo mundo. Para todo mundo. Não bota furada só para mim não, vai. Então segura aí, ó. Em um contexto de plantação de igreja, em um bairro onde já possui outras e diversas dezenas de igrejas, como o pastor pode se tornar relevante, a igreja dele relevante, com poucos recursos e uma equipe pequena? Eu acho que a gente sempre tem uma desculpa muito boa para a gente acreditar que o dinheiro é a solução. Eu acredito muito nisso, cara. Eu costumo dizer que as pessoas falam assim para mim: pô, mas é fácil crescer uma igreja, vocês são Lagoinha, pô. A placa da Lagoinha leva as pessoas até lá, mas se não tiver a unção de Deus, a palavra de Deus, direção de Deus, visão de Deus, a pessoa não fica. Pastor Márcio e a igreja da Lagoinha de Belo Horizonte nunca deu R$1 pra gente em Niterói, no Rio de Janeiro. E é o maior orgulho dele, as pessoas chegam lá e falam: eu nunca dei nada pro Felipe. Ele fala isso com orgulho. A gente teve que se virar, entende? Também éramos uma cidade pequena, Niterói é pequeno, 300 e poucos mil, 400 mil habitantes, basicamente. Pô, um monte de jovem, cheio de sonho, cheio de visão, cheio de vontade. Eu tenho certeza que é a visão que atrai provisão. Quando as pessoas chegaram lá e viram que a galera sabia o que estava fazendo, sabia para onde queria ir, e para onde quer ir, bicho, eu quero participar disso, eu quero investir nisso, eu quero acreditar nisso. Então, acho que o princípio de tudo é visão. Tem que ter visão, cara. Você tem que ter certeza para onde você está indo, o que você quer fazer, né? Principalmente nós que carregamos a visão. E transmitir isso, né? Eu estava conversando com o Douglas hoje, que ele abriu uma igreja agora, falou: mano, transmite a verdade que Deus colocou no teu coração com confiança. Eu duvido que não vai aparecer gente lá e vai dizer: o que você precisa? Estamos aqui, pá. Então acho que a gente tem que parar de acreditar um pouco nessas desculpas. Sempre vai ser a mesma. Minha cidade é pequena, eu tenho pouca gente para servir e não tenho dinheiro, o que eu faço? Primeiro começa parando de acreditar nisso aí, né? As pessoas vão chegar... 75% das pessoas da minha igreja, eu reúno praticamente 7 a 8 mil pessoas todos os domingos em Niterói, 4 cultos, só em Niterói, fora um outro culto semanal às terças. Theo já foi algumas vezes lá. 75% da minha igreja são de adultos casados com filhos, e é um menino de 35 anos que dirige a igreja. Eu não brinco, eu brinco muito mais do que eu brinquei aqui hoje. Eu sou uma cópia piorada do Cláudio Duarte com eles. Então assim, eu não preciso fazer tipo para eles acreditarem em mim. Eu não preciso fingir que eu sou, eu não preciso usar a roupa de crente, eu não preciso ter cabelo para as pessoas ganharem confiança em mim. Eles acreditam no meu coração, eles acreditam na minha visão, e nisso que o pastor Marcelo falou aqui hoje. Eles andam comigo. Não faz sentido eles não acreditarem em mim, eles me conhecem. Então acho que a gente tem que deixar um pouco de desculpas de lado e se comprometer. Eu sempre digo isso: a hora que você se comprometer mais com o seu destino do que com as suas desculpas, as coisas vão começar a acontecer. Eu acho que a gente precisa acreditar nisso, que a gente pode mudar a história da nossa cidade, que a gente pode mudar a história. A gente tem que acreditar nisso. Eu falo que eu sou improvável, né? A esposa do Theo me conhece desde novo, né? Eu falo porque realmente há uma... Você não acreditaria em mim, nem... Deixa quieto. Você não pagaria nada por isso. Você não investiria em mim. Mas um dia alguém acreditou em mim. E eu acreditei nisso e eu fui para dentro. Então, Theo foi a mesma coisa. O Theo fala que ele, não, tem que atualizar. É uma revolução, cara. Eu brinco com ele que ele é o cara, o culpado dos movimentos do Brasil. Mas isso é interessante. Por exemplo, essa questão dos movimentos, a gente fala muito sobre isso. O que são os movimentos que saíram? Não o Theo. O Theo teve uma direção clara de Deus para despertar um avivamento no país e tem feito isso. Mas
atrás do que Deus colocou no coração dele, um monte de jovem que o pastor nunca deixou o cara fazer nada. Então o cara falou, eu não posso fazer na tua igreja, mas eu posso fazer na rua. E é o que o Theo falou, a molecada acredita exatamente nisso. Quem é a revolução que vai sair de dentro? Então eu vou atrás desse cara aí. Então a gente precisa se comprometer mais com nossos destinos e menos com as nossas desculpas. Eu acho que nisso, né, que o Felipe está falando, se um time pequeno, sem recursos e sem um aparente potencial não pudesse dar certo, a equipe de Jesus não teria revolucionado o mundo. Então, eu creio que a gente tem uma tendência que é fruto da justiça própria, que é desvalorizar o potencial do outro. Então eu olho para o Felipe, vou lá em Niterói e falo, pô, esse cara é rico, ele tem um aporte por trás. Aí eu chego lá no Theo e falo, pô, alguém está colocando dinheiro aqui, tem esse potencial. Então eu acho que é uma maneira de se esconder também, que nós como líderes damos muito, é uma maneira de justificar a visão. Eu acho que o tamanho da igreja não é o mais preocupante, mas o tamanho da visão dela. Você pode chegar num lugar que é pequeno, mas você tem certeza. Eu olho isso hoje cuidando de igreja. Às vezes você vai começar um projeto com um cara e você olha ele começando, você fala, esse cara nunca vai ficar aqui porque ele é maior que a igreja. Eu acho que vem muito disso também. Você precisa ser maior que a sua igreja. Você precisa ser maior que o seu projeto no aspecto de se atualizar, crescer, porque Jesus era maior, então eu acho que desenvolveu algo. Pastor Theo. Amém. Bom, eles falaram já quase tudo. Então, eu só quero falar uma coisinha. Uma pergunta que uma vez eu estava me queixando de falta de dinheiro por um dos meus mentores. Ele perguntou para mim assim: você poderia, hoje, se eu te desse $1 milhão, isso te faria feliz? Eu falei, lógico, solucionaria tudo. Tá bom, então me fala rapidinho, o que você faria com $1 milhão? Exatamente. Ele falou, viu, você não sabe. Por isso que Deus não vai te dar $1 milhão. O dia que você, se você soubesse, já falaria. Não dá pra falar, rapidinho. 200 mil para isso, 300 mil para aquilo, me sobra então mais 150 para isso, 150 para aquilo e mais 200 para aquilo. Pronto, já resolvi tudo. Só que não está ainda fresco isso. Então ele falou assim, ó, amadureça a tua visão para ela ser digna da provisão. Quando você chega nesse ponto, Deus, ele vai ser fiel, porque se ele te dá antes, aquilo se torna justamente a distração de você olhar para Deus. Verdade. Então ele espera você chegar no ponto onde a tua visão está amadurecida para ele vir então com a visão. Uau. Pegar essa frase para mim, muito boa. Essa é boa. Essa é boa. Pastor Felipe. Pastor Felipe, eu te acompanho nos stories, nas suas redes sociais. Acho muito legal a maneira despojada que você faz. Quem tem mais de 15 anos de conversão sabe que nós somos muito afetados pela religiosidade. Essa maneira como você se contextualiza com o pastor, de mostrar a sua natureza, de ser gente. Você acha que hoje o pastor é necessário, ele vai ter que ter essa nova roupagem, e essa geração, ela é desprovida de religiosidade, cada vez mais ele vai ser conhecedor da graça, porque a maneira como você se comunica, quem segue os stories e tal, essa maneira despojada, nós não vimos isso. Não, sabe o que é? Eu acho o seguinte, ó. Eu acho que você tem que ser você, irmão. Eu vou defender isso a minha vida inteira. Eu acredito, aquilo não é o tipo de coisa intencional. Sim. Eu sou eu, cara. E quando uma pessoa não gosta de mim, eu bloqueio ela. Ela critica? Recebe críticas? Muitas críticas. Tenho. Não por comportamento. Sim. Mas eu não exponho minha vida, minha casa para ninguém, meu carro para ninguém. O que eu estou fazendo de mal? Não estou fazendo nada de mal. Estou brincando com alguém, estou rindo, estou conversando com os meus líderes de um jeito mais despojado. O que eu tenho feito de errado? Então, eu acho que essa mentalidade... E esse dia eu estava conversando com uma pessoa muito famosa do Brasil. Ela falou assim, você vai ser o meu pastor. Eu falei, eu estou fora, tá lá. Aí ela falou assim, vai, me ajuda. Eu falei, o que você precisa? Eu falei, eu não posso te ajudar, cara. A gente pensa muito diferente em coisas que para mim são básicas. Uma pessoa fez uma crítica tão absurda a ela no Instagram, ela fez uma dissertação para a pessoa no Instagram. Ela escreveu assim, ela tem, sei lá, milhões de seguidores e respondeu uma. Você tem mais de 1 milhão de seguidores, você responder uma pessoa, não é muito menos trabalho bloquear essa pessoa? Sim. Bloqueia, o assunto morreu, acabou. Eu desenvolvi uma técnica de inteligência emocional. Quando alguém me critica, eu vejo que é algo do meu... Cara, é meu jeito de brincar com minha esposa, com minha família, do meu jeito de sair, meu jeito de ser.
Não tem nada de pecado nisso. Graças a Deus eu tenho um líder que tem essa maturidade. O pastor Márcio tem 70 anos e ele, na verdade, ele está 70 anos à frente da maioria dos líderes da geração dele. Então ele nunca, é a única coisa que falou: filho, você só não pode pecar. E ele é minha. Eu sou do tipo assim, eu não acredito no coração dos meus liderados. Eu estou ali para alinhar o coração deles. Eu nunca pedi ao pastor Márcio: acredite em mim. Eu falo: não, alinha meu coração, pelo amor de Deus. Quem que vai alinhar meu coração? Então ele tem toda a liberdade de: filho, você botou muita foto de restaurante, tira um pouco. Ele já fez isso uma vez. Não tem necessidade. Então eu acho que a gente não tem que ter vergonha de ser quem a gente é. Se a gente tem vergonha de mostrar quem a gente é, tem alguma coisa errada com o tipo de vida que a gente está escolhendo viver. Então eu simplesmente, eu faço a mesma coisa que o Theo faz. A diferença é que o Theo faz em Bangkok, Miami, Suíça, Inglaterra. E eu também, eu faço em Santo André, aqui, São Bernardo. Cara, eu faço aqui, ó. Eu faço no Recife, eu faço no máximo aqui, ó, Santo André. O Theo é só das nações, filho. Eu vou chegar lá, acredito. Mas acho que eu aconselharia as pessoas a não terem, não se sentirem constrangidas de... Eu acho que eu já ouvi da boca de pastores mais velhos de que eles têm mais de 40 pastores que não são pastores da nossa igreja que frequentam nossos cultos. Eu sei porque eu chamei uma vez à frente, conversei com alguns, e alguns responderam para mim assim: te ver dando certo no ministério desintoxica a minha mente. Eu falei: o bicho, eu devo ser muito ruim. Que os caras falam: tá dando certo com ele, vai dar comigo. Então eu fiquei pensando, cara, olha como que existe uma geração que está com a mente intoxicada de, talvez seja isso, sei lá, religiosidade ou de formalidade. Coisa gostosa você ver um homem de Deus poder brincar com o filho, brincar com os amigos na rede social, mostrar que é ser humano, que é gente, cara. Então acho que está faltando um pouco disso. E se de alguma forma eu puder desintoxicar a mente de alguém, amém, glória a Deus. Ô Theo, depois que eu conheci profundamente o seu ministério, a questão qual que é a sua visão a respeito de treinar líderes, eu fiquei assim, você acaba entendendo um pouco o macro da coisa, que muita gente vai nos Nunamis e não sabe qual é a real missão, a questão dos jovens da faculdade que você tem forte, a sua missão é treinar líderes. E algum jovem perguntou aqui, o que nos impede o jovem, o que impede o jovem, como nós pastores podemos ser e influenciar os jovens que entram na faculdade e podem ser luz. Como ele vencer isso? Os jovens. Porque por muito tempo eu liderei jovens e eles iam bem até a faculdade, até. Depois da faculdade a Babilônia, entrava na Babilônia e aí tudo, e eles se perdiam. Você que é um especialista nas faculdades, gostaria que você comentasse um pouco isso. Eu acho que hoje, talvez até de uma maneira profética eu estou falando isso, já se foram os dias onde as faculdades era o lugar onde crente se desviava. Amém. Porque o que eu estou vendo não é porque eu estou envolvido de certa maneira, porque eu acho que hoje, pela graça de Deus, não é só Dunamis que está fazendo trabalho na faculdade aqui no Brasil. Tem muita gente fazendo coisa muito boa nas faculdades. E você vê que é uma coisa que não tem a ver com um ministério ou com uma organização, tem a ver com o corpo de Cristo, tem um despertamento que está acontecendo nas universidades. Eu acho que tem a ver com a soberania de Deus, isso é um. Tem a ver com o momento que o Brasil está passando, que a gente questiona muitas coisas, isso é dois. Eu acho que tem a ver com o avivamento que está acontecendo na igreja brasileira em termos de explosão numérica, que não tem como você, se você olha hoje para as estatísticas de 60 milhões de brasileiros evangélicos, você joga isso para dentro da faculdade e 1/3 da tua faculdade é evangélica. E quando você começa a ver o mover do Espírito Santo na nossa geração de jovens, eu acho que é uma coisa que se torna inegável. Então, eu acho que há 10 anos atrás o cenário era completamente diferente. Quando eu fui para a faculdade, e quando eu estava na faculdade, início dos anos 2000, realmente era difícil você encontrar pessoas nas universidades se posicionando por Jesus. Mas eu acho que hoje a gente já está com um embalo muito grande. Agora, uma das coisas que eu acho que também tem ajudado as pessoas a também se posicionarem é porque a gente tem pregado, não estou falando a gente, não estou falando a minha organização, estou falando a nossa geração, está tendo um entendimento que para você servir a Deus, você pode servir a Deus
se formando na faculdade de medicina, você pode servir a Deus sendo um empresário, se formando de ADM, sendo publicitário, estudando propaganda e marketing. Então, quando a gente começa a entender que, cara, eu sou tão importante para Deus como um publicitário quanto o pastor atrás de um púlpito, isso também, eu me sinto incluído, eu quero participar disso. Porque eu acho que muitos jovens da minha geração, quando entravam na faculdade, eles começavam a enxergar um mundo que a vida inteira nunca escutaram falar disso na igreja. E o ministério de jovens que eles cresceram nas suas igrejas nunca os preparou para aquela pressão. Não é só a questão moral, mas a questão de valores nas universidades. Então você chega num lugar que não é, você vai catar e vai se envolver com lascívia para tudo quanto é canto. Não. A gente vai chegar num lugar onde o que impera aqui é mamon, é dinheiro. Então não é só uma questão de pureza sexual ou de moralidade, é uma questão de valores. Uma vez que a gente começa a atacar essa questão e começa a falar sobre, olha, mesmo com os valores do reino de Deus, você consegue atuar na política, na educação, nas ciências, no mundo dos negócios, isso se torna muito mais palpável para ele. Ele fala assim, eu quero entrar nesse jogo. Então eu acho que isso inclui o jovem para continuar vivendo a fé dele, mesmo no desenvolvimento dele profissional. Muito bom, muito bom. Pastor Dênio, queria fazer uma pergunta aqui, eu só vou dar uma completada na pergunta. Pastor Dênio, ele é filho de pastor e fez a sucessão com o pai dele. E tem 26 anos, né, Dênio? Como nós fazemos a transição, assumimos um grande ministério. Com cara de velho, bicho. Foi feirante. Pô. Como nós assumirmos a nova geração, a posição contextualizadamente, mas sem desonrar o que a geração passada fez, honrando, sem destruir, sem ridicularizar. Como você é um testemunho disso? Eu acho que essa geração está se abrindo muito mais. Interessante, semana passada, 2 líderes, o líder e o vice-presidente de uma associação de 800 igrejas, os caras conectaram 8 pastores jovens e trouxeram para São Paulo, só eu era de São Paulo. Os caras fizeram um investimento enorme para a gente sentar numa mesa quinta-feira passada, e eles perguntaram o que a gente faz com a próxima geração de pastores. E cada um dos pastores ali expôs, pastores, né, de igrejas. O que eu vejo é que a igreja começa a encarar isso não como uma divisão. Eu olho hoje dentro do contexto de igreja, não é mais aquela coisa de jovens, adultos e anciãos, é uma continuidade, e cada um exercendo o seu papel de responsabilidade na edificação da casa. Eu acho que quando a gente fala de uma casa, a ênfase do Novo Testamento é muito mais de irmandade do que de paternidade. Eu sei que a gente gosta de falar do discipulado paternal e às vezes acaba gerando uma série de esquisitice. No entanto, a ênfase do Novo Testamento em todo o tempo é irmão. O Felipe é meu irmão. Só que numa casa tem o irmão mais velho. E é interessante porque lá em casa também tinha irmão mais velho, e o irmão mais velho às vezes cuida dos demais. E a mãe fala, se o seu irmão fizer alguma coisa, você pode bater nele. Fala na frente dos irmãos. Então eu era irmão mais novo, morria de medo do meu irmão mais velho. Mas minha mãe chamava meu irmão mais velho no quarto e falava, se você bater neles eu vou te dar um pau quando eu chegar em casa. Então você tem esse equilíbrio de, mesmo que seja o meu pai, é meu irmão. E ele está entendendo que há uma responsabilidade, e Deus não, a responsabilidade não é só do que ele fez no período que ele estava, é no que vai suceder aquilo que ele está fazendo. Esse é o mais importante. Então acho que nesse aspecto tem 2 pontos. Uma geração que tem a disponibilidade de revelar aquilo que foi. Deus ele não retira a revelação de uma geração para outra. Tudo que meu pai aprendeu não foi retirado no meu momento. Então o teto do meu pai virou meu piso. Então agora eu tenho um piso muito mais proveitoso, com outro tipo de realidade. Então tudo que meu pai errou, eu não preciso de errar. Então até hoje, né, meu pai hoje ele pastoreia 43 igrejas, eu pastoreio 9 igrejas nesse contexto. E constantemente estou com meu pai, ele está me traduzindo o coração. Agora eu acho que a grande questão é que nós temos líderes mais velhos, e foi isso até que eu disse lá para esses líderes, que eles não enxergam filhos. E aí a gente tem esse problema durante muito tempo no Brasil, para o cara suceder uma igreja tinha que ser o pai pastor, obrigatoriamente, senão ele não ia transmitir a sucessão. E agora a gente começa a ver a disposição de pastores acreditarem na próxima geração, de se envolverem. Esses dias eu estava numa conferência fora, uma igreja de 10 mil membros, uma igreja local no Peru. Os caras sentam, os pastores sênior, eles sentam com os adolescentes para ouvir próximos passos da igreja.
com a humildade. E aí eu vi algo que me marcou muito, de que a próxima geração ela está mais próxima da volta de Jesus do que a geração atual. Por isso existe uma revelação nela que a geração atual precisa de aprender com ela. Então, a gente está começando, nós vamos plantar uma igreja na Avenida Paulista agora. É uma igreja que começa só com adolescentes. Vem um pastor formado tal, mas é uma igreja de maioria de adolescentes. E a gente está achando muito louca a experiência de poder aprender com a próxima geração. Uau, muito bom, muito bom. O pastor Felipe vai ter que ir embora, mas eu vou fazer a última pergunta agora eu. Eu fui lá na Lagoinha de Niterói, eu vi, eu fiquei assim muito contagiado com tudo aquilo. A gente sabe que você já falou umas 3 vezes não, isso. Agora eu queria falar para você hoje. Não me chama para painel não, gente, eu não levo a sério. Eu queria falar para você hoje. Tem que voltar para pregar lá. Você está há 4 ou 5 anos? 4 anos. 4 anos. Eu sei que você falou aqui, amar gente, mas se você tivesse que falar, que fazer as considerações finais, o the end do livro, como, eu sei que falar como é difícil, né? Mas dá um conselho para quem está começando, está sofrendo, está gemendo lá na sua igreja, o que você teria que falar? Eu não sei. Ai, meu Deus. Falar que eu não sei, eu já falei, né? Difícil, cara. É difícil você tentar mensurar uma coisa que não foi produzida por você, foi gerada em você, percebe? Mas se eu falar qualquer coisa aqui agora, nesse exato momento, pode parecer que fui eu que fiz algo que não fui. Não foi eu que fiz. Eu tenho 3 pilares muito fortes na nossa igreja: adoração intensa. O Theo foi lá, vocês foram lá. Nós somos apaixonados. A gente vibra, a gente tem uma marca, a gente sempre diz, a gente quer ser uma igreja vibrante para amar a Deus e amar pessoas. Mas nosso culto, se não vibrar, a gente volta de novo, começa o louvor de novo. Tem que vibrar. Então, se alguém chega na igreja e diz assim: ai, está muito alto, só está começando, irmão. A gente quer vibrar, a gente quer fazer aquilo entrar na gente e cantar com verdade. E quanto mais ministros vão para lá e quanto mais eles trazem essa verdade para a gente, mais a gente gosta, mais a gente quer. Amando a Deus e amando pessoas de uma forma muito intensa. A gente também tem um pilar que é do voluntariado, que é um pilar muito forte. A gente acredita no voluntariado, a gente defende a cultura do voluntariado, a gente vive intensamente a cultura do voluntariado. O maior dízimo da igreja é de um irmão que serve num estacionamento da igreja. Então é o cara mais rico da igreja, serve no estacionamento. E foi de propósito, porque a gente falou, uma vez eu falei com ele: mano, olha só, ele tem uma rede de mercado. Eu falei: imagina você, cara, dono do supermercado, cara, servindo lá na frente do púlpito. Todo mundo vai dizer: é lógico, o cara é rico. Agora imagina você no estacionamento, irmão. O que eles vão dizer, cara? Aí o cara: gostei de sair. Então eu falei para ele: imagina teus 2.000 e tantos funcionários chegando na igreja e sendo recebido por você no estacionamento. Esse cabra já vai converter, porque isso não é comum, isso não é normal, isso é reino, é ponta cabeça, entendeu? Maior é o que serve. E como ele é empresário, ele quer ser o maior, ele foi para o estacionamento. Então é uma cultura que a gente foi implantando desde o início da igreja, que tem sido um pilar de paixão da nossa igreja: voluntariado. E consequentemente é uma igreja que causa impacto. Para mim, eu acredito que toda igreja que serve, todo ministério que serve com impacto e vai tocar a sociedade, né? A gente tem muito respeito dos políticos da cidade, a gente tem muito respeito dos empresários da cidade, e a gente conseguiu isso não porque a gente quis fazer conchavo ou esquema, não tem isso. Foi exatamente porque quando Deus começou a apontar a gente lá na cidade, a gente viu que era com esse impacto e essa relevância de servir, a gente ia conseguir. A gente acabou de reformar, a gente tem uma igreja em Teresópolis, na região serrana do Rio. Vocês conhecem Teresópolis? Sim. 3 pessoas, ok. É onde tem o negócio da seleção brasileira, exatamente, a igreja Comari. Nossa igreja acabou de reformar todo o portal da cidade, todo, de graça para a cidade. De graça. Nós reformamos tudo, nós trocamos tudo. Ainda teve gente que reclamou. Só que o que a gente queria? A gente quer servir. O que precisa fazer? A igreja já está lá, tal. Então vamos servir a cidade. Está precisando de coisa na cidade, vamos servir.
Então esse é um DNA muito forte na nossa igreja, servir a nossa igreja e servir a comunidade. Então basicamente a gente tem esses 3 pilares. O resto, por que cresceu, como cresceu, cara, eu não sei te explicar. Eu sei que a gente tem essa base para continuar crescendo e apontando para que Deus faça cada vez mais. Eu posso falar um pouquinho sobre a igreja dele? Pode. Porque eu já preguei lá 3 vezes, eu acho, 3 ou 4 vezes. E uma das coisas que me marca muito toda vez que eu vou para Niterói, e para mim para Niterói é uma coisa muito especial, porque o Felipe falou aqui de passagem, mas eu e o Felipe, antes de conhecer o Felipe, eu conhecia muitas pessoas com quem ele cresceu. A gente tem muito amigo em comum, e a minha esposa é de Niterói, a família toda dela é de Niterói. O Felipe cresceu com as minhas cunhadas e da mesma geração. Então quando eu vou para Niterói, eu vou para reunião de família do lado da minha esposa, eu escuto muita história dos moveres de Deus que aconteceu já naquele lugar. E lá foi um lugar onde Deus fez muita coisa no Brasil, especialmente na década de 80. O Caio Fábio veio de Niterói, e junto com ele veio um mover muito forte que saiu daquele lugar. E ver o Felipe voltando para Niterói há 5 anos atrás, e o que Deus está fazendo lá, ofende muito religioso. Porque às vezes, não sei se você já foi para alguns lugares onde Deus operou grandes coisas. Às vezes as pessoas têm uma atitude de: já fiz isso, já vi isso, você não tem mais o que me ensinar, eu já vi. E quando eu comecei a ver escutar o que Deus estava fazendo, antes deles entrarem no prédio que eles estão hoje, o Felipe me chamou, eu fui para o início. Era um lugar que era metade desse negócio aqui, metade disso aqui. E você punha aqui lá quantas pessoas encaixava lá dentro? Dava umas 700 pessoas. 700 pessoas, assim, o negócio parecia uma sauna. E eu lembro, sabe, só que uma coisa que sempre me marcou foi as salvações. Então uma das coisas que eu vejo como marca daquilo que ele está fazendo lá é que não teve nenhum dos 4 cultos que eu não fui que não foram salvas dezenas e dezenas de pessoas. E o que eu sinto é que a nossa geração, ela está esperando o convite. E quando a gente faz o convite, sabe, a graça de Deus é como se eu vejo assim, só puxando a rede. E eu vejo que Deus está fazendo algo que eu creio que é soberano naquela região, e o Felipe se disponibilizou para ser usado por Deus naquela região. Tem a história de como ele foi voltar para lá. Mas eu também vejo também que existe uma unção de evangelismo muito forte na vida do Felipe. E toda vez que eu vi o Felipe fazer apelos, eu falava: cara, eu preciso aprender a fazer apelo tudo de novo, cara. Então é uma coisa assim que realmente eu vejo que a gente tá experimentando, nossa geração, esse amor por almas. Esse amor para realmente ver pessoas vindo para Jesus, porque eles estão prontos, é só a gente lançar a rede. Então, por mais que ele tenha todas essas coisas que ele acabou de falar, eu acho que, sabe, não adianta você ter uma cultura de voluntariado, não adianta você ter uma adoração vibrante, não adianta você ter uma coisa de servir a cidade, se chega na hora do vamos ver, você não joga a rede. Você tem que fazer a proposta para a pessoa. E aí, você quer mudar de vida? Você quer dizer sim para Jesus? Você quer carregar a tua cruz? Isso é uma coisa que eles fazem muito bem, por isso que eu acho que eles estão tendo o fruto que eles estão tendo. Deixa eu só, eu vou embora, não vou? Vai. Então fechou. Vai. Dentro disso que já está tudo falou, preparado ali, ó. Motorista já. Dentro disso que o Theo falou, o Theo conhece bem lá em Niterói, pela coisa da família. O que aconteceu? Quando eu cheguei em Niterói, foi uma coisa que eu falei com minha esposa: eu não vou fazer apelo, cara. Eu conheço a galera de Niterói, exatamente isso. Eu falei: Maria, lá é outra vibe, a cultura é outra. Ela é filha do Márcio Valadão, né, meu irmão? Meu sogro faz apelo em velório, irmão. Meu sogro faz apelo, ele acaba com um casamento só focando no apelo. E ele nunca deixou eu terminar um culto sem fazer apelo. Ele ficava lá debaixo: apelo. E eu falei com Mariana: cara, eu não vou entrar nessa não, eu tenho certeza, eu conheço o meu povo. Aí ela: meu pai vai te ligar. Eu falei: Maria do céu. Cara, e o que aconteceu? Ele falou comigo: filho, você vai fazer apelo sempre. No primeiro momento vão vir poucas pessoas, pode ser que venham poucas pessoas, mas quando as pessoas começarem a ver que você sempre acredita em salvação, você sempre faz apelo, você sempre joga a rede, elas vão dizer: eu vou trazer minha mãe, porque ele vai fazer apelo. Vou trazer minha tia, porque ele sempre faz apelo. Pode trazer seu primo, porque pastor Felipe vai jogar a rede.
Então tá aí o que eu falei com vocês antes de pregar, que eu disse para eles que lá na igreja eu vejo os esboços das mensagens de quem prega. E o último tópico sempre tem que apontar para a salvação. Você pode falar o que você quiser, mas no final você tem que declarar novos começos. Então, virou essa exatamente, pode ser também uma grande... Eu quero motivar você, meu irmão que está aqui, acredite no apelo que você vai fazer. 5 mãos levantadas, ok? Acredita no apelo que você vai fazer. Deus vai colocar as palavras certas na tua boca e vai trazer tanta unção de salvação que você não vai conseguir carregar sozinho a rede. Você vai ter que chamar alguém para chamar com você. Você crê nisso? Diga amém no seu lugar. Amém. Ô Claudino, Tchau. Poderia complementar algo? Até na hora do almoço o Felipe falou: o que você viu lá em Niterói quando você foi, que foi diferenciado? Me marcou muito, além desse aspecto de apelo, e eu acho que entra um detalhe importante. Uma igreja que ela está aberta para ganhar pessoas, ela precisa ter uma comunicação que o mundo entenda. Então ela precisa ter uma comunicação, um culto onde você tem dezenas de pessoas aceitando Jesus. Você precisa ter uma didática, como você vai falar de dinheiro sem escandalizar o cara que vem a primeira vez. Que tipo de música você vai colocar para você poder ter um ambiente que é um ambiente proveitoso. Eu acho que isso é muito importante, porque é uma igreja que cria uma atmosfera que eu não tenho vergonha de levar meu convidado. Esses dias eu atendi um cara e levantando o nome de uma igreja aqui que eu acho que fez isso brilhantemente na última década, foi a Bola de Neve. É uma igreja que colocava, você trazia o seu patrão, você trazia o rico, o pobre, qualquer pessoa, e você falava: eu não vou passar vergonha, esse cara vai amar crente a partir de hoje, vai quebrar todo o conceito que ele tem de cristão. As células foram um pulo do gato num tempo atrás, no aspecto de o cara quebrar esse conceito, de entrar dentro de uma célula. Ele fala: pô, eu tô aqui na casa do Theo comendo um churrasco e um cara fala sobre Jesus. Eu acho que o conceito da igreja contemporânea entra muito de fazer o prédio também um local onde as pessoas não tenham restrição de estar, elas não tenham constrangimento de estar. E aí, até falando isso e fechando aqui, eu lembro que além do apelo, e óbvio, de um culto, e eu acho que é isso, né? A gente tem falado muito de uma linguagem que o mundo possa entender. Mas eu lembro que em Niterói me chamou muita atenção, na finalização do culto, que foi dito, eu não sei se assim é a cultura de todo culto, mas me pareceu: olha, no próximo culto sua família vai estar aqui com você. Ora que o que foi a percepção para mim é que essa cultura é constante. Então o membro fica vibrando para trazer o convidado, e eu mesmo tenho a cultura de fazer apelo e tenho a cultura de cumprimentar no final. E aí eu cumprimento todos os visitantes no final do culto. E o cara, quando você tem uma igreja que está comunicando uma linguagem que a pessoa sente-se feliz, primeiro ela de estar lá, depois trazer o visitante, ela vai sentir essa conexão muito forte. Então eu vi isso lá também, que chama muita atenção, essa motivação de trazer convidados para o culto. Muito bom. O Theo, todo mundo acompanha o Dunamis, a Monte Sião. Por detrás disso deve ter uma equipe. Gostaria que você falasse um pouco como que é a sua equipe, como você lidera, como que você fazer uma equipe daquela, porque o que vocês estão idealizando e realizando é algo muito grande, que tem inspirado muitas igrejas, muitos jovens. E como que é o dia a dia? Falasse um pouco. Eu acho que é mais ou menos a maneira como a gente encara finanças também, porque a gente, quando Deus nos dá uma visão e a gente fala: Deus, eu preciso da tua provisão para cumprir essa visão, nessa palavra provisão, eu incluo, diria, 3 coisas: recursos financeiros, recursos humanos e eu diria o know-how, o conhecimento, a técnica necessária para executar a visão. Então, quando eu recebo uma visão de Deus, eu estou pedindo: Deus, me traz não só o recurso financeiro, me traz as pessoas certas, e Deus me capacita ou me traz o conhecimento necessário para isso. Então, acho que assim, é muito certo você como líder orar para que Deus traga para você pessoas certas. E eu comecei a fazer essas orações desde, 2009. Eu comecei a ver o Senhor trazendo pessoas para mim que eu fico falando: Deus, mas como que essa pessoa está vindo aqui e como que ela está disposta a abrir mão daquilo que ele está fazendo, do que ela está fazendo, para abraçar aquilo que eu estou escutando do Senhor. E então eu acho que, sabe, aquilo que você tem mais de valioso é a palavra de Deus. E da palavra de Deus tudo
é como se fosse a semente. Ela começa a germinar e de lá você começa a realmente ter o corpo daquilo que seria essa visão. Então eu acho assim, quando você tem propriedade da visão e você comunica bem essa visão, que nem foi dito, eu acho que assim como a gente lança a rede para pessoas serem salvos, eu comunico minha visão, eu vou comunicando minha visão. E eu estou no aeroporto conversando com alguém, eu estou comunicando minha visão. Daí a pessoa fala assim, pô, mas você tem que conversar com meu primo, ele também é evangélico, ele acredita nessas coisas. Me passa o contato, daí eu já começo uma conversa com ele. Eu comunico de novo a visão, e eu vou comunicando a visão. De repente eu esbarro numa igreja, eu estou comunicando a visão. De repente alguém fala assim, você é lá do Morumbi? Então, tem um amigo meu lá que mora lá, eu vou falar para ele ir lá para a tua igreja. Vai lá, fala para ele me procurar. Então eu estou fazendo uma divulgação constante daquilo que Deus me deu. É o meu peixe, eu tenho que vender esse peixe. E quando eu faço isso, eu começo a falar que aquilo começa de uma maneira soberana. Não adianta eu ficar só orando no meu quarto, Deus me traz as pessoas certas, se eu não estou disposto a comunicar aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, aproveitando, deixa eu comunicar o que eu estou fazendo, né? Mas uma das coisas que Deus tem falado comigo é sobre o projeto que Deus tem dado para nós, para construirmos uma universidade, que é uma universidade cristã e avivada, e não só para formar pessoas na área da teologia, mas da engenharia, da medicina, da odontologia, da publicidade e assim por diante. O Senhor nos deu uma fazenda a 2 horas sul de São Paulo, entre São Paulo e Curitiba, numa cidade chamada Pariqueraçu, que é do lado de Registro. E lá é o lugar que nós já estamos começando para a construção de uma universidade mesmo, a nível de excelência. Então eu tenho falado para as pessoas, se você é um mestre, se você é um doutor, se você tem como ambição um dia continuar estudando, o que nós mais precisamos são professores universitários capacitados, cheios do Espírito Santo, para formarem a próxima camada de profissionais brasileiros, líderes, cheios do Espírito Santo, com excelência, para entrar dentro do mercado. Farmacêuticos, fisioterapeutas, acadêmicos, médicos. E eu creio que é isso que é o grande X da questão. Então, se alguém pergunta para mim, Theo, o teu objetivo na vida é crescer a Monte Sião? Não é, porque eu não me sinto, eu sinto que o que eu estou fazendo hoje com a igreja é um meio. O objetivo do Dunamis é ter uma conferência grande, lotar um Allianz Parque aí para você que é palmeirense. E eu não falei Morumbi, né? Mas eu falaria, talvez não, talvez isso aí seja um meio. Se alguém perguntasse qual que é o teu projeto de vida, eu falaria, é construir aquela universidade. Então eu estou falando isso nos restaurantes que eu estou conversando, eu estou falando isso no churrasco dos meus amigos, e eu vou lançando, e eu sei que porventura eu estou lançando alguma coisa aqui, despertou no coração de alguém, e de repente a pessoa fala, cara, eu sempre sonhei em dar aula, e eu nunca sabia como que o meu doutorado de fisioterapia podia ser usado para o reino. O dia que você começar, você me chama. Legal, e assim a gente vai construindo a visão que Deus nos dá. Uau, muito bom, muito bom. Pastor Dênio vai abrir uma igreja na Vila Paulista. 30 anos atrás, 40 anos atrás, a grande maioria das igrejas, elas iam sempre para os extremos. O porquê ir na Avenida Paulista? Que já foi a avenida mais cara, não sei se é ainda. Não sei, não é bom saber agora também. Depois que a gente já definiu, né? Eu acho que o Theo estava falando algo aqui que é interessante, e eu vejo essa figura nos grandes líderes, a começar de Jesus, que é o nosso modelo de liderança. É um estilo de vida intencional para aquilo que você foi chamado a viver. O foco te dá a capacidade de fazer coisas extraordinárias. Quando você enxerga e você foca, eu acho que produz algo. Você passa a ter um estilo de vida intencional. E a gente passou 3 grandes momentos da história de liderança e de abrangência. O primeiro momento foi por produtividade. Os líderes mais produtivos são os que mais atraíam. Quando o cara tinha produtividade, todo mundo olhava e falava, uau, esse cara é demais porque ele é muito produtivo. Depois a gente passou por um segundo momento, que era o cara que tinha um marketing melhor, aquele que sabia tão somente comunicar algo melhor. Eu acho que a gente está num terceiro momento, e isso diz respeito a tudo que a gente está fazendo. É a capacidade de usar pessoas, de alavancar pessoas. Eu vejo isso muito forte no Dunamis, vejo também na sua liderança, eu vejo por onde eu tenho passado. As pessoas hoje, elas querem fazer parte do projeto, mas não para serem usadas para um projeto. Elas não querem estar no projeto como sendo um material descartável do projeto.
elas querem fazer parte do projeto, porque Deus vai conectar pessoas que tiveram a mesma visão, o mesmo propósito. Deus vai conectar pessoas também que sonharam em fazer a universidade. O cara foi fazer pós-graduação e agora ele enxerga como é que o projeto de vida dele pode ser conectado a um projeto de vida maior. Então eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, hoje eu participo de uma instituição de igrejas muito grande, com muito sucesso em plantação de igrejas. A gente viu um movimento de plantação de centenas de igrejas em um tempo muito curto. E eu acho que há algumas mudanças que elas vão acontecer na nossa geração. Mas eu acho que também tem a ver com o tipo de chamado que você tem. Eu hoje tenho sido muito influenciado pelo aspecto de levantar pessoas de relevância e de estar conectado a pessoas assim. E é isso que eu tenho visto Deus fazendo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma Avenida Paulista, eu creio que está muito conectado com coisas que a gente crê acerca de levantar pessoas específicas, de estar em locais estratégicos para que pessoas possam ser atingidas e pessoas possam ser tocadas. Com isso, hoje, eu creio muito mais nesse aspecto. No entanto, eu acho que tem praia para todo mundo nadar, tem muito espaço e cada um de nós foi chamado para um tipo de pessoas e para um tipo de público, né? Uau. Considerações finais, Theo, 2 minutos. O que você acredita que vai acontecer na nossa nação nos próximos anos? Com tanto descrédito, com tanta... Vimos agora muita gente decepcionada com as decisões dos líderes maior da nação, mas questão de igreja, mover, 2 minutos só para nós terminarmos. O que você acredita que vai acontecer nos próximos anos? Você falou uma palavra que é verdade, é descrédito. A gente hoje está passando uma situação no Brasil onde o nosso governo, a nossa política não tem mais crédito. Com toda a questão da Operação Lava Jato e também as estatais participando disso, e depois as construtoras, as incorporadoras, empreiteiras, você vê também que o ramo de negócios também perde um pouco de crédito. Um pouco não, bastante. Muitos deles também falindo. Empresas gigantescas, você falaria, isso aí nunca vai falir, estão falindo. Você vê também a questão, hoje eu estava conversando com uma jovem, há uns 3 meses atrás, da nossa igreja, faz mestrado de pedagogia na USP. Eu falei, que legal, me conta um pouco mais. Ela falou assim, pastor, é triste, porque hoje a academia é um palanque político. Sim. Ela não é mais academia onde você procura ter conhecimento, é um lugar onde se impulsiona ideologias. Então é difícil, porque eu quero aprender sobre pedagogia, mas eu não quero ser enfiada goela abaixo uma ideologia de esquerda ou seja, qualquer outra coisa. E ela falou assim, eu quero aprender, eu não quero lá me alistar a um partido político. Então a academia já perde o crédito. Você vê a questão da cultura, da arte brasileira, também perde o crédito, porque é influenciado por outras intenções por trás. Então eu creio que hoje, no futuro, para a nossa igreja, nos próximos 20 anos, a pergunta, cadê o crédito da igreja? Eu realmente acredito que a igreja é a esperança do Brasil. Eu acredito que o que vai fazer a gente realmente retomar esse lugar de influência, e eu acho que a maré está ao nosso favor. Quando você vê as pessoas não confiando mais na política, no governo, no mundo empresarial, não confiam mais na cultura brasileira, nas suas tradições, eu não estou nem enxergando esse entusiasmo pela próxima Copa do Mundo, como a gente via em outras Copas do Mundo. Sim. Você começa a enxergar que a nação brasileira está falando, a gente acredita no que agora? E eu acho que a igreja está num momento tão propício de se levantar, aonde a gente consegue olhar além de crescimento numérico, para também começar a mensurar o nosso sucesso com a transformação social. Eu não sou da ideologia de um marxismo evangélico, mas aquilo que eu acredito é que a igreja, o avivamento genuíno, ele não pode ser só mensurado por crescimento numérico. Ele tem que culminar numa reforma onde a sociedade reflete os princípios do reino de Deus. Então você vê isso na reforma protestante, que até hoje, 500 anos depois, a Suíça, a Alemanha, por mais que as suas igrejas estejam vazias, a sociedade é mais justa, ela é mais pacífica, ela é mais leal como estrutura societária do que, por exemplo, os países que nem nós, Colômbia, Argentina, Indonésia, que têm igrejas gigantescas. Então eu vejo que tem duas facetas para a grande comissão.
a faceta de Marcos 16 que fala: fazei discípulo de todas as pessoas, o indivíduo. E daí tem a faceta de Mateus 28 que fala: fazei discípulo das nações. Então a pergunta é: o brasileiro está sendo discipulado ou o Brasil está sendo discipulado? Eu acredito que nós temos tido êxito em discipular brasileiros, mas ainda está no nosso turno o desafio de discipularmos o Brasil. Significa o que nós faremos sobre a política brasileira, sobre a educação pública brasileira, a saúde pública brasileira, o entretenimento brasileiro, a mídia, a imprensa brasileira. Então eu vejo que hoje nós estamos num lugar onde, se nós temos 25%, que o IBGE diz, de evangélicos no país, nós tínhamos que ser já uma nação do primeiro mundo. Então a gente tem que começar a questionar essas questões. E se nós não estamos questionando essas questões, eu te garanto que o adolescente de 15, 16 anos da tua igreja está. E se o pessoal vier com uma agenda que vai falar: ó, você consegue ser a transformação, ele vai abrir mão da tua agenda conservadora, evangélica, porque ele quer fazer a diferença. Então é o momento de a gente começar a entender qual que é a nossa relevância. Os próximos 20 anos, se a igreja evangélica conseguir melhorar a sociedade brasileira, nós retomamos o posto, ou tomamos o posto, como a entidade na sociedade brasileira mais influente, até mais que o governo federal. É isso que eu acredito. Uau, muito bom. Pastor Daniel, considerações finais. O Theo falou dos mileniais, né? Mas tem outro agora, né? Tem outro acima dos mileniais. Qual que é o acima? Geração Z. Geração Z. O Daniel é uma geração Z. Eu falo para ele que é uma geração dele. Ele é hiperativo, Daniel. Eu falo, você é hiperativo, cara. Qual que é o conselho você dessa? Que você pode falar para quem está na de cima? Sim. Que nem eu estou com 40. Você está com 26. Qual conselho você daria para os pastores, líderes que estão aqui? Eu acredito que o processo de falta de conquista de espaço, todo lugar que a igreja não conquista espaço, o diabo vai ganhar espaço lá. Isso é algo que sempre aconteceu. E quando a gente olha a história do povo de Israel, toda queda começa normalmente pela falta de visão dos sacerdotes naquele momento. E quando nós falamos para hoje, apesar de eu ver uma igreja tão atuante, tão vibrante, e a gente participa de um processo, e glória a Deus por você estar aqui aprendendo, é um problema que o brasileiro tem enorme. O brasileiro acha que se ele sentar um dia para aprender, ele está perdendo tempo. Tem muito essa cultura de um pastor achar, e eu tenho visto algo muito interessante nessa geração, uma conexão dos grandes líderes e de pessoas para ensinar a outros, para aprender de outros muito forte. Tenho visto isso assim com uma forma muito vibrante, de mesas, de cafés, de estar conectado, de aprender, de saber que o corpo se complementa, de que eu não tenho tudo, de que a instituição de igreja que eu faço parte não tem tudo, de que eu sou pentecostal, mas eu posso aprender com alguém que é tradicional, de que eu sou tradicional, mas eu não sei entrar nas universidades como o Theo sabe, mas talvez. Então eu acho que essa diversidade, o que eu diria é que eu estava, e sobre essa questão do que Deus vai fazer nas próximas gerações, é uma corrida de revezamento de bastão. E a gente em algum momento vai correr, mas em outro momento vai passar o bastão, vai correr junto, em outro momento a gente vai ficar na plateia incentivando até que chegue. Então eu acho que esse desenvolvimento produtivo, de não parar de crescer, a minha consideração final seria que para você que é pastor, para você que é líder, para você que está aqui, você já deu um passo, mas eu diria para você, não é o suficiente. Você estar aqui não é o suficiente. Faça conexões, conheça pessoas, e eu creio nisso. Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão te promover. Eu acredito que Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão te ensinar o que demoraria anos para você aprender. E um dia eu lembro, ainda estava no seminário, tempo integral interno, e aí eu estava num momento muito chato do seminário, porque não eram os professores que eu gostava naquele momento das matérias. E sabe quando você está num lugar que você olha e fala: meu, o que eu estou fazendo aqui? Que esses caras estão falando e não está legal. E aí eu lembro que eu fiquei nessa, e aí Deus falou muito forte no meu coração. Deus falou: você não está aqui só para aprender com as matérias, você está aqui para aprender com as pessoas. Então, e aí eu comecei a me conectar às pessoas a partir de então, entendendo que cada pessoa tem algo para me ensinar, tem algo para agregar. E outra, não se feche, não seja alguém limitado. Como foi dito aqui, a maneira de fazer igreja vai mudando. Há 3 semanas atrás eu estava sentado
com alguém que até então eu julgava o maior plantador de igreja que eu já tinha visto. E eu ouvi ele falando para mim, eu percebo que mudou. A minha maneira de plantar é o maior plantador de igreja que eu tinha conhecido até então. Ele falou, minha maneira de plantar igrejas mudou. E aí eu fico pensando a humildade para poder aprender com pessoas mais novas. Mas isso não para em mim. Lá na minha igreja eu já estou aprendendo com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, com pessoas da minha idade, com os meus líderes diretos. E aí eu finalizaria dizendo a você também, não se feche. A gente precisa ter muitos mentores. Nós temos um líder que nós prestamos submissão, acredito nisso, que nós estamos debaixo de uma cobertura e precisamos disso. Mas Deus também vai nos envolver no ambiente com muitos mentores, com pessoas que vão investir na nossa vida, que a gente vai sentar, avaliar, aprender, crescer e avançar. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido?